Deus fez para Abraão, Jesus tomou posse dela. Amém. Porque na realidade, quando Deus estava fazendo a promessa para Abraão, Ele estava prometendo para Jesus a semente de Abraão. Deus já tinha um plano a respeito de Jesus. É o chamado plano da salvação. E Ele queria uma pessoa que Ele fosse colocar ela no meio dessa promessa, na genealogia de quem viria aquela promessa. Jesus é a promessa. Abraão foi aquele que acreditou nisso. Ele creu. E isso foi imputado, foi carimbado, foi selado para Abraão como justiça, justificado pela fé, justificado porque acreditou, justificado porque Deus falou para ele e agora ele acreditou. E Jesus assumiu essa herança, ele é o herdeiro, o unigênito do Pai, antes de mim e de você, antes dos 12 apóstolos, o único. Ele era o único filho de Deus, o único herdeiro. Abraão estava preocupado. Deus disse para Deus: Senhor, quem é que vai herdar essas coisas? Só tem na minha casa meu servo Damasceno. Eliezer o Damasceno. Só tem Eliezer o Damasceno na minha casa, o meu mordomo, né? O meu administrador. Ele, Senhor, que vai herdar todas essas promessas. Deus disse: não, meu filho, você está enganado. Tem a promessa, tem a herança. Você vai ter um filho, Sara, através de Sara, você terá um filho. Era Isaac. Isaac era a semente, representando Jesus, o herdeiro, o unigênito, o único filho de Abraão, primogênito, o unigênito de Abraão, até aquele momento, né? Segunda promessa, porque antes de Isaac ele teve o Ismael, que foi da força do braço, do intelecto, da sabedoria de Abraão, né? Sabedoria humana, da inteligência, né? da artimanha, do desejo da carne, né? Vamos eu e Sara, vamos sentar aqui, Sara. Não, Abraão, é o seguinte, Deus falou que vai te dar, vamos conversar aqui, eu tenho um conselho para te dar, H, e jogou um Hzinho lá em Abraão, né? Jogou um H em Abraão caiu no H, e Sara. Mas Deus não mudou ainda o seu plano. Irmãos, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o herdeiro de todas as promessas. Amém. E aí depois de Jesus Cristo, que Ele me resgatou e te resgatou, o que nós somos agora juntamente com Ele? Co-herdeiro da promessa. O que é co-herdeiro? Juntamente herdeiro. Eu e você. Ele era o unigênito, agora ele já não é mais um unigênito, porque eu também criei, amém, irmão? Você também creu. Agora todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos. E se é filho, eu tenho 3 na minha carne, 3 filhos. O Samuel, Isaac e a Rebeca, tanto um quanto o outro, tem a herança do mesmo jeito. 33,33%, né? Que é dividido por 3 para cada um. Assim, Deus é justo também, e Ele vai, e nós, juntamente com Jesus, vamos herdar essa promessa. E sabe qual que é a promessa que Deus tocou no meu coração? São muitas promessas. A principal delas é a vida eterna. Amém, irmão? A principal delas é que nós vamos morar eternamente ao lado dele, vamos viver eternamente com ele, andar com ele, respirar o ar que ele respira. Aliás, ele é o fôlego da nossa vida. Mas aqui na terra tem uma promessa que eu e você devemos tomar posse. Como disse a pastora Juliana logo no início, antes de ela começar a ler a Bíblia, ela disse: pede-me e te darei as nações por herança. Aleluia. Isso foi o que Deus falou para Davi, lá no Salmo 2, se não me engano, 3 ou 4 ou 5 ou 6, ou até o 150, mas é no início, os 5 primeiros. É o 2, né?
Salmo 2, Deus diz para Davi: pede-me e eu te darei as nações por herança. Irmãos, nós devemos pedir as nações por herança, mas não é para nós o deleite, não. É isso aqui, ó. Eu te constituirei, eu te constituí, já está estabelecido, pai de muitas nações. Por quê? Porque Abraão creu, ele é o pai da fé, e todos aqueles que creem é filho de Abraão na fé. E nós somos o verdadeiro Israel de Deus, somos os filhos verdadeiros de Deus, aqueles que foram gerados pela fé, não pela carne nem pelo sangue, mas pelo Espírito. Então Deus falou muito forte no meu coração sobre isso, irmãos. Nós temos que pedir a Deus: Senhor, dai-nos as nações por herança, dai-nos as nações por herança, dai-nos os meus vizinhos, os nossos vizinhos por herança, dai-nos a nossa rua por herança, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, as nações, os povos da terra. Para quê? Para que a gente possa um dia oferecer a Deus: Senhor, está aqui, eu te pedi, eu te devolvo, está aqui, é tudo teu, Senhor. Eu quero falar de um sonho que eu tive há uns anos atrás, uns 10 anos atrás. Eu sempre fui apaixonado por isso, por ganhar almas. Sempre gostei de célula, sempre gostei de pregar o Evangelho. Deus é quem colocou esse fogo no meu coração, em levar a salvação às pessoas. E eu me lembro que eu fui dormir e veio um sonho, eu já contei na igreja, só porque é oportuno, eu vou falar de novo. Eu me lembro que a gente estava andando nos campos verdejantes, nas campinas, nas montanhas, e eu subia aquelas montanhas. E eu me lembro que num dado momento eu me encontrava com grupos de multidões e multidões de pessoas indo para uma direção. E eu vinha, descia do monte, quando eu fazia assim, ó. Aí aparecia aquela multidão incontável de gente que me seguia, vinha após mim. E nós estávamos todos indo para uma direção, e essa direção era para o Senhor Jesus. Glória a Deus! Nós estávamos indo para Ele, para a cidade celestial. Estávamos indo apresentar aquelas multidões para Ele. Quando a Bíblia diz: pede-me e eu te darei as nações por herança, não é para que eu vou lá com o meu cetro de ferro e governar aquelas nações para mim, para o meu nome ficar lá em cima, não, irmãos. É para que eu possa pregar o Evangelho, ganhar aquelas pessoas para o Senhor Jesus. Amém. E levar, resgatando elas no inferno. É isso que nós devemos fazer. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Por pai de muitas nações eu te constituí. Amém. Irmãos, Deus falou isso para Abraão. Abraão tinha 90 anos, irmão. 75 anos quando Deus falou isso a primeira vez para ele. E ele já era uma pessoa. Vadinho tem 75. Vadinho tem 71, né, Vadinho? E Sara tinha 65 naqueles dias. Uma mulher de 65 anos pode gerar um filho? Sim ou não? Só se for milagre, né? O cunhado deixa aí. Não, o cunhado do meu cunhado. O cunhado dele está com a senhora de 70 anos, que está grávida. Jesus está voltando. Está voltando. Isso é um sinal, né? É verdade. Isso é um sinal que Jesus está voltando. As pessoas antigamente, às vezes, elas são mais fortes que essas pessoas de hoje. É verdade, hoje só come skin, né? Misericórdia, miúdo. Irmãos, quando Deus fez essa promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. Sara tinha 65. Então Abraão esperou para gerar Isaac quantos anos? 25 anos. Desde a promessa até o cumprimento da promessa se passaram 25 anos. Deus já te prometeu alguma coisa e ainda não aconteceu até hoje? Sim ou não? Para mim já. Para mim já. Tem muitas promessas que Deus me falou e ainda não aconteceu, mas ainda não passou 25 anos. E eu não morri também até hoje, graças a Deus. Então ainda está sujeito a acontecer, eu creio. Porque Abraão creu contra a esperança, foi? Por que Abraão creu contra a esperança? Porque não era possível. Era impossível. Contra a esperança, não podia se esperar. Não era
dar um filho, Abraão. Contra a esperança, contra aquilo que é comum, aquilo que é natural, ele creu. E depois que ele teve o filho, que ele foi oferecer o filho, novamente ele teve que crer contra a esperança. Ele teve que usar a fé de Abraão de novo. De vez em quando nós precisamos usar a fé de Abraão. Aleluia. Porque quando ele foi oferecer Isaac, a Bíblia diz que ele creu que Deus era poderoso para ressuscitar aquele menino. Ainda nunca naquela época tinha se ouvido falar de alguém que fosse ressuscitado dos mortos. E Abraão falou: eu vou oferecer o meu filho. Se eu chegar a matá-lo, Deus vai trazê-lo dentre os mortos para mim. Olha aí que fé maravilhosa. O que Deus prometeu para você, irmãos? O que Deus te prometeu? Fala. Eu vejo um exemplo, a minha prima Isa. Deus deu uma palavra para ela quando ela teve câncer a primeira vez. Ela tinha uns 13 anos de idade. Deus falou que ela falou em Jó 5, se eu não me engano, que ela ia morrer forte, velha e forte. E agora que ela teve câncer de novo, ela disse que pensava que ia morrer, mas quando ela lembrava da promessa, ela falava: não vou morrer, porque Deus falou para mim que eu vou morrer velha e forte. Então ainda não é a hora. Em nome de Jesus eu creio. Aleluia. É um exemplo. Se Deus te prometeu alguma coisa, não se desespere. Não dê um jeitinho, né, pastor Juliano? Não ajude a Deus. Não precisa você ajudar a Deus. Deixa que Ele faz. O que Ele faz é bom, é perfeito e agradável. Agora, irmãos, versículo 17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creio, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Que Deus é esse que nós servimos? Ele é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Talvez você está numa situação que você não vê saída, que você não vê solução. Você pensa: de onde virá o meu socorro? Eu olho para os montes, para os problemas, para as minhas dificuldades, e eu fico procurando uma luz, uma saída, um escape. De onde, Senhor, me virá o meu socorro? Aí Davi diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, ele está dizendo esse versículo: ele chama à existência aquelas coisas que ainda não existem. Aleluia. Porque os céus e a terra foram feitos do quê? Do nada. Nada. Pensa em nada aí. Nada. O que é nada? É nada. Faz alguma coisa do nada. Os cientistas falam assim: não, agora já podemos fazer frutas transgênicas modificadas geneticamente, cereal, não sei o que mais. Não, nós agora vamos brincar de ser Deus. Agora a gente pode fazer uma Dolly, né? Como é que é o nome? Um clone, né? Pega um ser humano e faz. Mas ele está fazendo de algo que já existe. Ele não pegou do nada. Ele está pegando de coisas que ele pega, que ele apalpa, que Deus já criou. Agora faça como ele fez. É o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Ele viu um espaço vazio e ele chamou daquele espaço vazio o que não tinha lá dentro. Vem para fora, Lázaro, vem para fora. O que tinha lá dentro era a morte, e ele chamou a vida. De dentro da morte ele chamou a vida. Aleluia. Aleluia. Big Bang, mas alguém teve que fazer Big Bang. Alguém teve que explodir também, né? Alguém teve que explodir. Então, irmãos, ele é o Deus que faz aparecer uma nação em um dia só. Ele faz surgir uma nação do nada. Ele fez isso com Israel. Um dia. 1947, quando a ONU estabeleceu Israel, a partir de hoje é uma nação. A partir de hoje, quer dizer, hoje nasceu uma nação. 1948. Sabe por que eu estou querendo frisar isso?
Porque talvez você não vê saída para você, talvez você não vê solução para o seu problema. E tem hora que eu fico lá em casa pensando, meu Deus, se eu fizer isso, vai dar certo. Se eu fizer aquilo outro, vai dar certo. Se eu somar esse mais aquele, aí dá certinho. Tudo são soluções que eu estou vendo, que eu estou calculando, que eu estou planejando na minha inteligência. Mas existe um vago aí, existe um lugar onde não tem lógica, onde não tem nada para me pegar, nada para me apoiar, não tem um bastão para me segurar, não tem uma muleta para mim falar assim, não, aqui eu estou tranquilo, quando tiver isso aqui tá bom. Sabe o que Deus faz? Aquilo que muitas vezes você está se apoiando, melhor? Dá uma rasteira naquele que te apoia. Sabia que Ele faz isso? Sabia que naquilo que você pensa assim, não, enquanto eu estiver aqui eu dou escape. Aí Deus vem então e fica, passa ali a rasteira naquele que está te sustentando. Aí quando não tem mais nada, aí a hora é. Quando não tem mais solução, quando você não vê mais saída, quando não tem mais os seus dólares lá no banco. Porque enquanto tem, você está se sustentando, você está administrando, você está fazendo, calculando, tirando logo fora, né, Vaquinha? Mas quando não tem mais nada, irmão, é dali que Ele chama a existência as coisas que não existem. Esse é o Deus que eu e você servimos, irmão. É o Deus que nós servimos. É o que você pode chegar lá na sua casa agora e receber uma notícia, a sua vida mudar de uma vez por todas, para sempre. Você pode no caminho alguém te telefonar e você, rapaz, eu nunca imaginei isso. Nem passou pela minha cabeça, eu pensei que vinha de tantos lugares. Eu pensei que poderia sair isso de tantas formas, mas de onde eu nem imaginava, eu que veio a solução para esse meu problema. Só Deus me pode fazer uma coisa dessa. Ele é o Deus que chama a existência aquilo que não existe. Deus prometeu a Abraão, eu te farei pai de muitas nações. Eu te constituí, já está estabelecido. Agora eu quero te dizer, essa promessa foi para mim e para você também, irmão. Ele já nos constituiu pais de muitas nações. Através de mim, quem sou eu? Você pode pensar, eu posso pensar, eu? Nem comigo eu posso. Quem sou eu? Quem é minha casa? Quem é minha família? Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Eu não tenho nada. Você mesmo. Ele gosta de fazer essas coisas que não são nada. Aparecer ali o céu, a terra, o mar, o sol veio do nada também. Os peixes vieram do nada. Amém, irmãos? Vamos tomar posse dessa palavra. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus que chama a existência aquilo que não existe. Não criemos pânico, não se desespere, não desanime. Se você serve a esse Deus, espere 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5, espere 25 anos se for preciso, irmão, como Abraão fez. É por isso que Abraão é o pai da fé. É porque ele, na sua fé, ele não se desesperou. Vai encerrar o boleto 17 ao 25 para ficar bem frisado. Vamos lá. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra essas coisas, creu. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência, e sem enfraquecer na fé. Aí o segredo, irmão. E sem enfraquecer na fé. Glória a Deus. Amém? Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, fraco, limitado, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, aleluia, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, e não somente por causa dele,
está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos é imputada, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, aleluia, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E não só a Abraão, mas também a nós. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia! Vamos orar? Vamos tomar posse pela fé? É pela fé, irmão. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele